Olha, aquela ideia de contabilidade que a gente conhece, sabe? Ela tá com os dias contados. Mas calma, isso não é o fim, é uma evolução. O contador está deixando de ser aquela pessoa que só registra o que já passou para se tornar um verdadeiro arquiteto do futuro. Vamos entender juntos como essa transformação está redesenhando toda a profissão. Para a gente entender de verdade quem é esse contador do futuro, a gente precisa fazer uma pequena jornada. Primeiro, vamos dar uma olhada no terreno instável onde se pisa, que a gente chama de Era do Caos. Depois, vamos ver a força que está empurrando tudo isso, a revolução digital. Daí vamos descobrir qual é o novo papel, o novo destino, que é muito mais estratégico. E por último, claro, quais são as ferramentas que se precisa ter na mala, ou seja, as competências do futuro. Pensa só, o mundo dos negócios costumava ser tipo um tabuleiro de xadrez. Tinha regras claras, movimentos que a gente conseguia prever, só que hoje? Bom, hoje esse tabuleiro muda o tempo todo e as peças se movem de um jeito totalmente inesperado. É exatamente nesse novo jogo que o profissional de contabilidade precisa aprender a jogar. Então, os especialistas deram um nome para essa nova realidade: Mundo Bunny. É uma sigla em inglês para frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O que isso quer dizer na prática? Pensa na pandemia ou numa tecnologia que surge do nada e muda tudo. Negócios que pareciam rochas super sólidos de repente podem quebrar em meses. E é bem aí, nesse cenário, que o contador entra para ajudar a empresa a encontrar um porto seguro. Sabe, antes a gente falava muito em mundo VUCA. Ele era volátil, complexo, tipo um mar bem agitado. Agora, com o mundo Bunny, a coisa mudou de nível. É como se a gente saísse do mar agitado e entrasse no meio de um tsunami. A questão não é mais só se adaptar a mudanças rápidas, é literalmente sobreviver a rupturas que acontecem do dia para a noite. E é exatamente por isso que as estratégias antigas, aquelas de sempre, simplesmente não funcionam mais. Ok, então se esse mundo Bunny é o nosso novo campo de jogo, a tecnologia é aquela força que muda as regras a todo instante sem pedir licença. Vamos ver agora como é que essa revolução digital está virando a contabilidade de cabeça para baixo, de dentro para fora. 60%. Pensa nesse número. Imagina 60% daquelas tarefas repetitivas, sabe? Aquelas que comem a maior parte do dia de trabalho, simplesmente sumindo, desaparecendo. Isso não é ficção científica, não. É a pura realidade da automação na contabilidade. E olha, o ponto aqui não é a ameaça ao emprego. É o contrário. É a libertação para focar no que realmente importa. E o mais legal é que não é uma tecnologia sozinha fazendo o trabalho. É uma combinação, um combo poderoso. A nuvem deixa os dados acessíveis em tempo real de qualquer lugar. A automação cuida daquele trabalho braçal dos lançamentos. A inteligência artificial, por sua vez, olha para os padrões e o Big Data pega essa montanha de informação e transforma em insights valiosos. Aí o contador usa tudo isso para guiar as decisões da empresa. O foco, percebe? Sai totalmente da planilha e vai direto para a estratégia. Então, se a tecnologia já está respondendo à pergunta o que aconteceu, a nova grande pergunta para o contador é: e daí? E agora? O que a gente faz com essa informação? É essa virada de chave. É a diferença entre ficar olhando o que passou pelo retrovisor e finalmente assumir o volante e pilotar o carro olhando para a estrada à frente. É isso. O contador deixa de ser só o guardião dos livros, aquele que olha para o passado, e vira o navegador que ajuda a traçar rota para o futuro. E vamos combinar, nesse mundo bunny, cheio de incerteza por todo lado, ter alguém que não só entende os números, mas que usa eles para prever riscos e achar oportunidades, isso deixou de ser um luxo, né? Virou questão de sobrevivência para qualquer negócio. E uma das principais ferramentas para essa navegação toda é uma coisa chamada Framework COSO. Para ficar fácil de entender, pensa nele como se fosse o sistema de gestão de riscos de um navio. Ele ajuda a empresa a definir para onde quer ir, a identificar os perigos no caminho, os icebergs, as tempestades e a criar os controles para garantir que o navio chegue no destino, mesmo com o mar super agitado. Basicamente, é um processo de 4 passos que parece até trabalho de detetive. Primeiro, identificar os suspeitos, ou seja, os riscos. Depois, analisar as pistas para entender o tamanho do perigo. E, em seguida, avaliar o cenário completo. E, por fim, decidir qual é o melhor plano para neutralizar aquela ameaça. Não é achismo, sabe? É método puro. E olha, essa mudança não é coisa do futuro não, já está acontecendo. Uma pesquisa lá de 2021 mostrou que mais de 80% dos auditores já levam em conta os fatores de ESG, ou seja, questões ambientais, sociais e de governança no trabalho deles. Isso é um sinal claro de que a profissão não está só reagindo, está se adiantando, se antecipando às novas cobranças de um mercado que está cada vez mais consciente.
Ok, então já entendemos o cenário, esse novo mundo e o novo papel do contador. Mas a pergunta que fica é, na prática, o que é preciso para ser esse profissional? Quais são as habilidades que realmente separam o contador do passado daquele do futuro? São 5 pontos essenciais. Adaptabilidade, primeiro de tudo. Depois, pensamento sistêmico, que é ver o todo. Comunicação, que é crucial. Resolução de problemas de um jeito criativo. E, claro, afinidade com tecnologia. O mais importante de sacar aqui é que a técnica contábil continua sendo a base, o alicerce, mas o que vai fazer a diferença de verdade é a capacidade de pensar, de comunicar, de se adaptar. O valor não está mais só no que a pessoa sabe, mas no que ela consegue fazer com esse conhecimento. Essa tabela aqui resume bem essa ideia. Não adianta só ter o conhecimento técnico lá em contabilidade e finanças, é preciso ter as habilidades para colocar isso em prática, como pensar em estratégia, se comunicar bem. E, claro, ter os traços pessoais certos, como integridade, confiança, saber trabalhar em equipe, é a mistura perfeita entre o técnico, o humano e o estratégico. A conclusão aqui é meio inevitável, né? Como diz o Roberto Dias Duarte, a tecnologia não é mais só uma ferramenta que o contador usa, como se fosse uma calculadora. Ela se tornou o próprio ambiente de trabalho, o ecossistema. É como o ar que a gente respira. Simplesmente não dá mais para separar uma coisa da outra. No fim das contas, a automação não está matando a contabilidade. Ela está só enterrando a parte chata do trabalho. A grande oportunidade agora é se tornar esse arquiteto que usa dados para construir o futuro das empresas. A profissão não está morrendo de jeito nenhum. Ela está renascendo, muito mais forte e estratégica do que nunca. A grande questão que fica é: quem é que está preparado para esse renascimento?